Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, ao ouvir uma parte do Evangelho de São João, nós vamos receber de Deus o primeiro raio de luz que vai iluminar a nossa inteligência para que possamos compreender uma das realidades mais importantes da nossa vida, a Eucaristia. Jesus que se dá a nós como o pão da vida. Ouçamos o que nos diz o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos aprofundando nosso conhecimento do mistério de Deus, na medida em que buscamos ouvir e acolher as palavras de Jesus que iluminam, encantam e animam a nossa vida. É na experiência do povo de Deus, no contato com Jesus, que nós vamos aprendendo a nos enriquecer com a presença dele no dia a dia de nossa vida também. Recordemos a grande obra de Deus que foi, através de Jesus, a multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas, aquele acontecimento gerou um fascínio no meio de toda a multidão. A notícia correu, queriam proclamá-lo rei, porque um rei poderoso que tem os poderes da terra e do céu vai cuidar de cada um de nós e nós não teremos que fazer mais nada, teremos alguém que cuida de tudo para nós. E cada vez ia crescendo a multidão no seguimento de Jesus, não diria no seguimento, mas acompanhando Jesus para receber mais benefícios. Tanto é que o próprio Jesus, numa outra passagem do Evangelho, vai dizer: vocês estão me procurando não porque acreditam em mim, mas porque receberam o pão e comeram até fartar-se. Estão buscando apenas interesses pessoais. E Jesus, então, vai fazer essa pregação que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, com essas palavras que para os judeus eram palavras duras. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que significa comer a minha carne e beber o meu sangue? Significa fazer com que a nossa vida seja a vida de Cristo, com que Cristo esteja em nós e nós estejamos nele. No Brasil, no Nordeste brasileiro, tem uma ave que ela nasce branca. Como se alimenta sempre de caranguejos, que têm a coloração vermelha, essas aves acabam se tornando vermelhas. Por quê? O alimento vai se transformando no próprio corpo daquela ave. Vejamos, se nós comemos e bebemos
comemos a carne e bebemos o sangue de Cristo, quer dizer, nós trazemos para nós a vida de Cristo, ele passa a viver em nós. Como diz São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se nós vamos nos transformando em Cristo, nós vamos nos tornando também continuadores da sua missão. Quanto mais nós nos identificamos com Jesus, mais o amor de Deus, sendo acolhido em nosso coração, fará de nós pessoas boas, misericordiosas, para revelar ao mundo o grande amor que o Pai tem para com cada um de nós. Portanto, quando participarmos da missa, quando o Padre falar, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, recordando as palavras de Jesus, que nós possamos pedir, Senhor, transforme também o meu corpo em corpo de Cristo. Transforme a minha vida em vida de Cristo. Que os meus pensamentos sejam como os pensamentos de Jesus, que os meus sentimentos sejam como os sentimentos de Jesus e que o meu agir seja como o agir de Jesus. É por isso que quando fazemos o pelo sinal, nós rezamos colocando a mão na testa e invocamos quem? O Pai. Que nossos pensamentos sejam de acordo com os pensamentos de Deus Pai. Quando invocamos o Filho, em nome do Filho, colocamos a mão no coração. Que nossos sentimentos sejam de acordo com os sentimentos de Jesus. E quando invocamos o Espírito Santo, colocamos a mão no começo dos braços. Os braços são símbolo da ação. Pensando como Deus Pai, sentindo como Jesus, que nós possamos agir guiados pelo Espírito Santo para fazer as obras de Jesus no lugar onde Deus nos colocou. Que nesta reflexão nós possamos abrir o coração para que venha o Espírito de Deus santificar a nossa vida, tornar-nos cada vez mais integralmente de Deus e que cada vez que participarmos da Eucaristia, de maneira presencial ou mesmo comunhão espiritual, quando você reza, você está crescendo nessa comunhão com Jesus. Quando você recebe o pão da Eucaristia, é muitíssimo importante, mas não é o único caminho para Jesus vir ao seu coração. Ele vem ao seu coração quando você reza, quando você medita a palavra, quando você faz obras de misericórdia para com o seu semelhante. Assim, Jesus mesmo deixou muitos meios para que nós possamos crescer na comunhão com Ele e fortificar a nossa fé. Pela intercessão de Nossa Senhora, peçamos a graça da perseverança. Sejamos firmes na fé. Nas horas felizes, cantemos louvores a Deus. Nas horas difíceis, vamos segurar na mão de Deus, na mão de Jesus e na mão de Nossa Senhora e seguir em frente, cantando as glórias de Deus pela vida. Supliquemos agora a bênção, confirmação da graça de Deus em nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que Jesus sempre esteja conosco. Amém.